Bom, Elivaldo, ontem teve a propaganda política do Partido dos Trabalhadores, panelaço registrado em várias cidades brasileiras, e durante a propaganda política o Partido dos Trabalhadores negou a existência da crise política. Mas ontem em Brasília, a presidente Dilma fez várias reuniões, convocou o vice-presidente Michel Temer, que é o articulador político, os senadores, quer que o Senado, acha que o Senado é uma casa mais centrada, que pode ajudá-la nesse embate com a Câmara dos Deputados. O fato, Nádia, é que o governo vive uma situação dramática em Brasília. Ele tem que dar resposta, por exemplo, à situação da economia, que é retomada da inflação, enfim, há vários indicadores nem um pouco favoráveis, e, por outro lado, a crise política no Congresso Nacional. A base está dividida, com dificuldades da articulação política. O vice-presidente, que é um dos coordenadores políticos, um dia contribui de forma mais efetiva, outro dia deixa dúvidas em relação à sua atuação, como ontem, por exemplo, que ele admitiu um clima de instabilidade acentuada, já conseguiu até notas de apoio de entidades fortes do empresariado do centro-sul do país, como as federações das indústrias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Enfim, a presidente Dilma tem enfrentado uma situação dramática nesse momento do seu mandato. Ou seja, hoje já se fala com muita nitidez até sobre a estabilidade do mandato da presidente Dilma Rousseff. E ontem, PDT e PTB anunciaram a saída da base da presidente Dilma na Câmara dos Deputados e disseram que vão ter uma postura independente, não que vão para a oposição, mas terão uma postura mais independente. Já tem, são dois partidos que eles nunca estiveram efetivamente na base governista. O PTB, a presidente Cristiane Brasil, ela bate de manhã, de tarde e de noite no governo. E tem um ministro, Armando Monteiro, do Desenvolvimento Econômico. E há parlamentares ainda que apoiam a base governista. Agora, hoje, essa posição mais aberta não deixa de ser ruim para o governo. No PDT, da mesma forma, há setores do PDT que sempre foram hostis ao governo federal, nunca participaram da base da presidente Dilma Rousseff. Então, são dois partidos que nunca estiveram completamente na base governista, apesar de setores terem dado o apoio. Acho que o papel é ruim do ponto de vista da opinião pública, do desdobramento político, mas efetivamente eles não têm assim uma conta matemática muito acentuada lá na Câmara e no Senado. Bom, ontem o portal UOL de Notícias publicou uma reportagem com declarações do ex-presidente Lula, que também participou do programa ontem, e ele chegou a dizer que os efeitos da Operação Lava Jato não poderiam ser suplantados nesse momento, que são efeitos desastrosos realmente, nem por uma recuperação repentina e milagrosa da economia brasileira. Vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto com a senadora Regina Souza, que é do PT. Senadora, bom dia. Bom dia. Inclusive, esse apoio do Senado é esperado como um apoio muito importante nesse momento para a recuperação da imagem política da presidente Dilma e também para a suplantação um pouco dessa crise política que envolve o governo do PT. A base do governo sempre foi frágil, principalmente no governo Dilma, né? No governo Lula tinha mais controle, porque os partidos são divididos sempre, todos eles nunca foram de corpo e alma para o governo. E ninguém pode negar, tem uma crise política que não acabou desde a eleição, não acabou, vem desde a eleição, do período eleitoral. E que essa crise política infla a crise econômica. Porque na medida em que o governo toma medidas duras para recuperar a economia, aí uma casa legislativa aprova medidas que destroem esse esforço do governo, aí não tem como ter estabilidade econômica no país. Mas o pior, senador, é que o próprio PT, ele também cria dificuldades na aprovação do ajuste fiscal, por exemplo. Não criou. Tem algumas pessoas que se dizem independentes. No PT sempre teve isso. Era o PT só que tinha essas correntes, agora todos os outros têm. Então, mas o PMDB, por exemplo, que é o maior partido no momento lá, ele nunca foi totalmente, foi sempre meio a meio, então nunca se contou. No Senado é mais sereno os ânimos, por exemplo, porque na Câmara o Eduardo Cunha é um imperador, é autoritário demais, é do jeito que ele quer, e tem a bancada dele que ele elegeu, que obedece fielmente ao que ele fala. Porque colocar uma pauta bomba no momento desse uma queda de braço que ele está fazendo com o governo. Como recuperar essa base aliada, senadora? Eu acho que, na minha opinião, pessoal, não tem recuperação. Acho que tem que construir uma nova, com pessoas. Aí, que bloco eu conto. Acho que não é necessariamente contar com maioria, não. Ela tem que ter um bloco que ela conta fielmente, permanentemente, e vai negociando coisas pontuais, um por um. Eu acho que eu, presidente da República, faria isso.
Né? Então, não há mais para como dizer o partido tal, não conta com todos os votos. Ninguém conta voto naquele Congresso. Não tem jeito de contar. Mas, por exemplo, vai ser tanto a tanto. É sempre surpresa a votação. Essa questão da Câmara, né, que tem uma base aliada na Câmara e que votou, por exemplo, essa semana com ampla maioria, quase 200 votos da base aliada contra o governo. E aí, como contar? Com a Câmara de um lado e o Senado de outro. Seria possível isso? Não, com a Câmara é difícil contar mais. Eu não vejo mais como que é construir maioria na base, Câmara. Nesse momento, eu acho que é. Eu acho que no Senado é que é possível construir alguma coisa, porque lá os ânimos são mais serenos, as pessoas dialogam mais no Senado, tudo vai muito por um acordo, se faz muito acordo, se discute muito antes de qualquer decisão, qualquer formação de comissão, tem toda uma discussão. Então, no Senado é mais fácil. Felizmente, as coisas que vão sair da Câmara vão para o Senado, né? Então, a gente espera que no Senado tenha um desfecho melhor. Nesse clima, senadora, a senhora admite que o mandato da presidente Dilma está ameaçado de forma efetiva? Não, que tem gente trabalhando por um golpe, seja ele formal, no sentido do impeachment, ou seja ele indireto, tem gente tentando enfraquecer mesmo, tanto até que seja dada a condição de Michel Temer, por exemplo, assumir. E outros que estão trabalhando pelo impeachment, estão jogando tudo na manifestação do dia 16 para ver se traz a questão do impeachment. Eu acho, eu não nego que tem crise sim. Agora, ela é multiplicada por conta da propaganda diária, né, de alguns meios de comunicação, só de coisa ruim. Ontem eu fiz um discurso, anteontem eu fiz um discurso lá no Senado dizendo isso. De tanto discurso ruim que eu ouvi aqui, catastrófico, pessimista, eu vou fazer um discurso bom, do que eu vi de bom. Porque tem coisas boas acontecendo nesse país. O problema é que eu acho que o governo, a Dilma, não está sabendo aproveitar. Não tem que ter medo de vaia, de panelaço. Não. Ontem, nosso programa fechou com um panelaço, depois mostrando as panelas cheias, por nós que enchemos a panela do povo. Então não tem que ter, porque, olha, eu viajei para o extremo sul. Eu vi uma BR de 130 quilômetros, sonho de todo mundo, sendo concluída. Jubué e Santa Filomena, 130 quilômetros de asfalto. Eu vi um linhão de energia de 600 milhões de reais, começou em maio, terminar no ano que vem, em agosto, com canteiro de obra, com 1.500 homens trabalhando, vai chegar a 3.000 no fim do ano. Né? Eu vi as eólicas já produzindo energia para 300 mil moradias de consumo médio, vai chegar a 700 mil no fim do ano, com 4.000 homens trabalhando. Eu vi a Transnordestina funcionando, trabalhando com mais de 3.000 homens. Né? Então, quer dizer, tem coisa boa acontecendo nesse país. Agora, ninguém diz e só se fala de coisa ruim. Como é que justifica? Onde eu ando, eu falo com as pessoas assim, o que foi que mudou na vida de vocês? Eu converso com gente pobre. O que foi que uma cidade pequena de 5 mil habitantes, o que foi que mudou na vida de vocês? Está tudo funcionando. Bolsa Família, Luz para Todos retomou, ProUni, ProJovem, FIES, que fez toda a confusão, já ultrapassou o limite do ano passado. As coisas, os programas que são para povo mais pobre, está tudo funcionando, não acabou nada. Agora, a propaganda é tamanha que você faz uma pesquisa numa cidade pequena e é um desastre. Essa semana teve a divulgação da pesquisa do Datafolha, né, com a avaliação negativa aí da presidente Dilma Rousseff de 71% dos brasileiros. Eu queria agradecer a presença da senhora aqui mais uma vez, senadora. Muito obrigada. Bom dia. Livaldo, vamos à última de hoje? Nádia, na próxima semana, segunda-feira, o PTB do Piauí fará sua primeira reunião, digamos assim, mais aberta, com dirigentes e lideranças no estado do Piauí. Deve tratar mais de questões internas do que propriamente de estratégias políticas, por exemplo, para as eleições municipais do próximo ano. Será, digamos assim, o primeiro encontro exigido pelas bases do partido com o PTB dirigido pelo deputado federal Paz Landim. Será na segunda-feira, às 10 horas, na sede do partido aqui em Teresina. Livaldo, obrigada. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí.